Será que você realmente sabe ouvir as pessoas? Ou você só tá comparando a tua história, a tua dor com a delas, diminuindo o problema delas, sendo simpática ou então propondo soluções? Eu lembro que eu descobri que eu era, na verdade, péssimo em ouvir as pessoas quando eu achava que era o mestre da Lua em Peixes, quando eu tava fazendo curso de comunicação não violenta, e chegou uma parte que o Marshall, o criador da CNV, ele fala assim que a frase menos empática que a gente pode dizer pra alguém, a frase que mais deixa claro que, na verdade, a pessoa que tá escutando não tá escutando, é quando ela diz, eu entendo. E aí aquilo foi um choque muito grande pra mim, porque era o que eu mais falava. Fato é, eu tava apenas raciocinando em cima do que a pessoa me dizia, né, do que as pessoas me diziam ao longo dos anos, mas eu não tava realmente conectado com aquela dor dela. E eu quero conversar hoje com você sobre escuta, sobre empatia, porque eu sei que não adianta a gente falar sobre Lilith, sabe, sobre Saturno, sobre as questões dolorosas do teu mapa astral. Não adianta falar sobre sinastria e o teu relacionamento com o crush se você não entender isso, se você não saber como ouvir, se você não saber se conectar empaticamente com você e com o outro. E eu digo isso porque eu atendo várias pessoas, às vezes, que têm casamentos de muitos anos, que às vezes a pessoa tá querendo ser escutada há tanto tempo, ou então não conseguindo escutar, né, a outra pessoa por tanto tempo, que daqui a pouco, quando vê, existe até uma total desesperança de ter aquilo de volta. E isso também acontece muitas vezes em relações familiares. E outro motivo é que, como eu ando falando mais sobre Lilith, tem uma coisa que eu ouvi uma vez, que eu li de um texto de uma pessoa que dizia que Lilith eram os defeitos, né, do mapa astral, eram os defeitos daquela pessoa, daquela lua. E eu achei de uma total falta de empatia com as questões da Lilith dizer isso. E eu realmente acredito que quando você aprende a ouvir melhor os outros, você aprende a ouvir melhor você também. Eu quero quebrar um pouco essa ideia de que autoconhecimento é super centrado em você e nada nas suas relações com os outros, porque muitas vezes parece que a galera que fala de autoconhecimento, ela só fala sobre como que outras pessoas são tóxicas, como que você tem que se afastar de todo mundo. E por mais que alguns relacionamentos sejam realmente tóxicos, eu acredito que essa visão, ela muito facilmente faz você se desconectar das pessoas ao invés de conectar, e com essa conexão a outra pessoa compreender as suas dores e você também fazer o mesmo quanto a ela. Quantas relações eu penso na minha vida que teriam acabado já se eu não tivesse aprendido sobre como escutar as pessoas, e relações com pessoas importantíssimas pra mim, ou que foram muito importantes. Por isso eu quero te falar hoje sobre escuta e as coisas que você talvez esteja fazendo que está bloqueando essa escuta. Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia autêntica, que une ali a comunicação não violenta e a astrologia para te ajudar a você se desenvolver, a você crescer como pessoa, com amor, com empatia, sem jogar a tua autoestima fora e sem criar crenças limitantes. E eu quero começar com uma história que tem num livro 5 Linguagens do Amor, que é um livro que eu amo muito. E aí, nesse livro, o autor ele fala sobre um casamento no qual a mulher, ela chegava em casa, né, e ela dizia pro marido como que ela tava sofrendo por causa de uma questão no trabalho, né, que ela tava tendo com uma das pessoas que trabalhavam junto com ela. E aí essa mulher, ela chegou no marido, ela contou essa situação, e o que que o marido fez? Ele falou pra ela o que que ela tinha que fazer, né, para resolver aquela situação. Só que aí, passado um tempinho, poucos dias, ela chegou de novo com a mesma reclamação para ele, falando como que ela tava super angustiada e super triste por causa do que tava acontecendo e tal, daquela pessoa que tava no trabalho dela. E o marido falou de novo para ela o que que ela tinha que fazer sobre isso. Ele sentou, ele tava ali ouvindo ela, né, e disse para ela o que que ela tinha que fazer. E aí depois, num outro momento, ela chegou de novo conversando com ele. Olha, eu tô muito preocupada, eu tô muito triste, né? Eu tô me sentindo muito frustrada por causa das situações no trabalho. E aí nessa hora o cara estourou. O cara falou assim, mano, eu já te disse o que você tem que fazer. Eu não vou ficar ouvindo você reclamar disso de novo. Eu já te falei o que você precisa fazer para poder resolver a situação. Isso só vai ser resolvido quando você ir lá e fazer isso, aquilo que eu já te falei. E eu não quero mais conversar sobre isso. E aí, passado um certo tempo, ela pediu o divórcio dele. E aí esse cara, né, no tempo do agora, ele tava desesperado, ele tava
totalmente triste. Quando ele entrou em contato com o cara e começou a aprender sobre as linguagens do amor e começou a refletir a respeito do que aconteceu, ele percebeu que, na verdade, a mulher dele, ela não queria, né, conselhos naquele momento. Ela queria, na verdade, apoio. Ela queria, na verdade, escuta. Ela queria a presença dele naquele momento que estava emocionalmente sendo muito difícil para ela. Só que já era muito tarde e aquela relação de vários anos, ela acabou. O que acontece é que a gente foi educado para resolver o problema. A gente tem uma mente muito sistemática, né? Então, geralmente uma pessoa desabafa com a gente, fala algo pra gente e a gente pensa assim, não, eu quero resolver esse problema, e a gente bola soluções para ela ou tenta pincelar aquilo que ela tá passando, né, diminuindo a dor dela, falando que pelo menos ela ainda pode, enfim. E às vezes a gente fica até meio ansioso para tentar meio que resolver o problema da pessoa, porque como a gente aprendeu que a gente tem que resolver, né, às vezes a gente fica muito naquela de, mano, sabe, vontade de pegar a vida da pessoa e nós mesmos fazer as paradas aqui, né. Só que quantas vezes você já não tentou desabafar com as pessoas e começou a ouvir um monte de conselho e não necessariamente aquilo resolveu o problema, né? O problema é que quando a gente chega na pessoa com essa mente sistemática, a gente entra no caminho de uma real escuta, porque a compaixão é descompromissada. Você vai entender o que eu quero dizer já já. Existe uma diferença muito grande entre simpatia e empatia. A simpatia é esse lado nosso que tenta ser bonzinho com a pessoa, que tenta contornar as situações dela, que tenta dizer pra ela que ela ainda vai conseguir, né, que ela ainda pode fazer aquilo, que pelo menos ela ainda consegue tal coisa. É o lado nosso que quer diminuir a dor, fazer alguma coisa para aquela dor daquela pessoa se desfazer. E aí existe essa outra coisa separada, que é a empatia. A empatia, ela é como se você criasse disponibilidade, é como se você criasse espaço para poder haver uma conexão com aquela pessoa. É como se você mergulhasse no mundo dela. Você desce ali para onde ela tá. Você se conecta com aquela dor dela. E para isso você tem que pensar, né, e se conectar às vezes com os sentimentos que você também experimentou. Por isso que a empatia, ela envolve você pegar aquilo que tá dentro daquela pessoa e você trazer para você. E aí a gente tem a empatia, que é a empatia emocional e a empatia cognitiva. A empatia emocional é quando uma pessoa fala que a mãe dela morreu. E aí automaticamente você sente uma dor, né? Você percebe que aquilo é extremamente doloroso. E a empatia cognitiva, ela é quando você faz um esforço cognitivo para se conectar, para ir ali pro barco daquela pessoa, para vestir os sapatos dela, sabe? Para perceber o que tá passando dentro do coração dela. Essa é a empatia que a gente usa na comunicação não violenta. E a gente faz isso porque a gente sabe que a emocional, a gente fica muito refém daquilo, né? A gente pode, às vezes, tomar pra gente aquela dor, é uma experiência mais angustiante. E se eu quero trazer sabedoria, escuta, amor pra ela, e às vezes até realmente ajudá-la, é muito mais interessante que eu me conecte de forma cognitiva. Só que essa conexão cognitiva, ela não é eu ficar tentando entender o sentimento dela, porque muitas vezes a gente acha que ouvir a outra pessoa é compreender intelectualmente, né, o que ela tá passando. E se você acha que escuta é isso, então eu acho que você nunca ouviu de fato alguém, sabe? Porque na real, quando você realmente se conecta com a pessoa, que é quando você sente aquilo, o teu corpo, ele sabe? O corpo, ele percebe quando você realmente tá conectado emocionalmente. Quando a empatia realmente acontece, o corpo sente. Essa é a maior diferença entre você entender racionalmente o que a pessoa tá passando e quando você realmente se coloca ali, porque o corpo, ele te dá um sinal claro quando você tá conectado com aquela dor da outra pessoa. E aí, se eu sei que é isso que vai me trazer uma real conexão com o outro, geralmente na comunicação não violenta, a gente busca sempre ser empático primeiro. Empático antes de qualquer proposta, solução que a gente queira dar para outra pessoa, sabe? Por mais que a gente queira fazer algo a respeito. A gente pode até ser simpático, só que depois da empatia, né? E isso é como a gente consegue proteger essas relações tão importantes para nós. É assim que a gente pode, dessa forma, cultivar, né, relações com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos filhos, que vão ter ali uma quantidade de amor infinita, porque existe ali uma ligação entre as pessoas. Como que a gente pode parar de ficar bloqueando a conexão, gerando mais dor por causa disso e começar a ouvir de verdade? Eu tenho um amigo que eu amo ele de paixão. Eu sei que ele se importa muito comigo, muito de verdade, porque nossa, sério, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um dos melhores amigos da minha vida, entendeu? É um cara que faz tudo, assim, se eu tiver mal, assim, ele sabe, eu tava mal, a gente mora 3 horas de distância, eu tava super triste,
E ele saiu da casa dele, comprou duas barras de chocolate, sabe? Viajou até minha casa praticamente pra me dar esse chocolate e pra, sabe, passar a noite comigo. Cara, visivelmente ele me ama muito e eu também amo muito ele. Só que sempre quando eu quero conversar com ele sobre uma coisa que eu tô triste, ele tem o costume de ficar fazendo muita pergunta pra mim. E isso me deixa muito ansioso, sabe? E aí ele sempre fala, né, o que ele acha que é certo e eu não me sinto tão escutado, né, quando ele faz isso. Eu já dei esse feedback pra ele. Então, o primeiro passo pra você aprender a escutar melhor as pessoas é você entender que você não tem que fazer nada, né? Você tem que estar presente. Estar presente é a base disso. Tem uma história muito interessante do livro da comunicação não violenta de uma menininha, né, que ela tenta desabafar com a diretora da escola, né, e ela começa a falar sobre um problema que ela tá enfrentando ali, e a diretora começa a falar: e o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça isso, aquilo? Você quer que eu tire essa pessoa da sala? E aí a menininha tocou na mão da diretora e falou assim: senhora, eu não quero que você faça nada. Aquela menina queria apenas ser ouvida naquele momento. Então, essa é a primeira parte da escuta. Você tem que criar disponibilidade. E aí, conforme a pessoa fala, o processo de escuta na comunicação não violenta é você se conectar com o sentimento e a necessidade que está vivo nela. Então você ignora os pensamentos, ignora qualquer julgamento que ela fale. O foco é você estar ali sentindo o sentimento dela. O que ela está percebendo, o que ela está sentindo dentro dela nesse momento. E aí, cada sentimento responde a uma necessidade. Que necessidade humana, que todo mundo tem, que eu também tenho, que ela está experimentando agora, que ela não está tendo suprida. A gente pode verbalizar esses sentimentos e necessidades que a gente percebe ou não. Isso vai muito da escolha, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir, né, os sentimentos dela sendo expressos verbalmente, assim, diretamente para ela. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa que era assim, né, e que sempre quando eu tentava repetir para ele os sentimentos e necessidades que ele estava experimentando, quando eu ouvia ele, para ele era muito doloroso, aquilo acabava prejudicando a nossa relação. Eu me lembro que a primeira vez que a gente realmente conseguiu ter uma conexão forte foi um dia que ele estava começando a falar, né, sobre os problemas dele, e eu comecei a chorar, sabe, e ele começou a chorar também, e não precisa, pra você ver como não precisa ser necessariamente verbal a escuta, né? Por outro lado, você pode sim dizer pra pessoa, né, caso ela sinta que precisa desse feedback seu, o sentimento que você percebe que ela tá sentindo, a necessidade. E muitas vezes você vai ouvir a pessoa dizendo que é isso mesmo, sabe? Exatamente isso. E quando isso acontece, a pessoa ela tá reconhecendo, né? Ela tá dizendo pra você: olha, você tá realmente sentindo, experimentando o que eu tô sentindo, sabe? Várias vezes eu tô nesse processo de escuta e a pessoa, ela fica muito surpresa, ela fala: ai, Marcelo, você tá... Não, na verdade eu tava apenas presente ali com o que ela tava realmente experimentando por trás das palavras dela. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu tava com o meu grupo onde eu pratico artes marciais e teve um momento que chegou um amigo meu do grupo, ele tava com um olhar cabisbaixo, eu olhei pra ele e tal, e ele sentou do meu lado, né, e eu entendi que naquele momento ele, né, queria conversar, de repente ele sentiu que eu poderia ouvir ele, né, e aí quando ele sentou do meu lado eu perguntei pra ele, né, se ele tava bem, e aí ele disse nada. Ele falou: não, nada. E aí, ao invés de ficar fazendo um monte de pergunta pra ele, sabe? Eu sabia que ele não tava tão bem, mas eu preferia respeitar aquele espaço dele, né? Porque a gente precisa respeitar, né? E aí, teve um momento que ele começou a falar: eu só acho engraçado que... E geralmente, eu só acho engraçado que... é incrível. Essa frase diz tanto. E ele começou a falar sobre um problema, né, ligado a uma dinâmica que estava acontecendo dentro do treino. E aí eu ouvi ele, né, e eu comecei a falar pra ele: pô, você tá sentindo isso, sabe? É porque no fundo você tem essa necessidade? E aí a resposta dele foi: também. E aí eu falei: tem mais coisa por trás disso então, que você sente, né? E aí ele falou: ah, é sobre família. E aí quando ele falou aquilo, eu busquei de novo me manter conectado, porque eu sabia que se eu ficasse fazendo um monte de perguntas, sendo invasivo, ele não ia realmente se sentir ouvido. E aí eu só escolhi estar ali presente naquele momento. E daqui a pouco ele começou a falar, né, sobre a situação, né, que ele estava passando, né, sem dar muitos detalhes. E geralmente é foda porque, principalmente quem estuda astrologia, né, já começa a diagnosticar tudo, já começa, né, a pensar no que tá, pensar numa passada da pessoa, pensar, né, e na verdade a gente precisa primeiro estar presente. E a gente seguiu dessa forma, né, ele falava sobre a questão, eu repetia para ele os sentimentos que eu enxergava, as necessidades que eu enxergava que ele estava experimentando, até o momento que ele se levantou de lá, sabe, e seguiu
seguiu com o treino dele. E aquele foi um momento que foi muito gostoso. E aquele foi um momento que eu acho que foi um dos momentos que a gente mais esteve realmente próximo, sabe? Eu sei que meu antigo eu, muitas vezes, ia começar a dar um monte de conselho pra ele, falar pra ele o que ele tinha que fazer. Só que na verdade não era isso que aconteceu. E pô, a pessoa foi tão corajosa, né? Chegou até você pra falar sobre as vulnerabilidades dela, ela tá confiando. Por que a gente não pode também fazer um esforço, né, pra ouvir sem aconselhar? Porque no fundo, a pessoa, ela não quer que você selecione a vida dela. O que ela quer é um amigo, um companheiro, uma pessoa que tá presente junto. A compaixão significa sofrer junto. E sendo escutada, a pessoa pode ela mesma chegar muitas vezes à conclusão do que realmente ela precisa. Uma das histórias da Carolina Nalon, que é um grande nome da comunicação não violenta aqui no Brasil, ela ensina bastante isso, e ela tem um TED Talk no qual ela fala sobre uma experiência na qual uma amiga dela entrou no quarto dela chorando, começando a falar, né, sobre como que estava difícil para ela, a carreira dela, a profissão dela, e a Carol, ela, né, já pensou assim, ela que era coach já começou a pensar sobre, né, não, amiga, me mostra aí seu currículo, vamos ajeitar uma coisa, fazer uma mudança de carreira. Ela já começou a pensar em várias soluções, mas aí ela que estava estudando comunicação não violenta naquela época, ela decidiu parar só para ouvir as dores dela, e ela começou a falar, essa amiga dela, como que ela estava sofrendo, né, que talvez ela teria que voltar para casa dos pais. E essa menina começou a falar, sabe, como ela se sentia muito privilegiada pela família que ela tinha, por todo o suporte que eles deram. E aí a Carol nisso falando, né, pô, você sente uma profunda gratidão, né, pela sua família, por tudo que ela fez. E no final a menina chegou à conclusão de que o que ela queria fazer sobre o problema que ela estava enfrentando era escrever uma carta de gratidão para os pais dela. E aí ela falou, obrigado, Carol, abraçou a Carol e saiu transformado do quarto. Se você pesquisar Carolina Nalon, TED Talk, você vai achar esse vídeo, é maravilhoso. E não é que isso seja uma fórmula mágica, né, que você vai seguir, ou então que vai super transformar a vida de todo mundo quando você ouvir ela, mas com certeza você vai virar um lugar de apoio, sabe? Para a pessoa que você ama, que tá com você. E isso pode ser muito transformador, né? E também, principalmente até quando a discussão, quando os problemas podem até ter a ver com o relacionamento. E aí você lembra daquilo que eu falei, que a compaixão é descompromissada? Principalmente se a pessoa tá falando de um problema que não necessariamente, né, se refere a você, é muito importante que na compaixão com ela, você não pegue para ela o problema dela, não tente, né, se envolver de uma forma que, se ela não quiser a sua ajuda, você vai sofrer e vai querer participar. Porque a real compaixão, ela tem que ser descompromissada. A pessoa, ela pode dizer não pra você. Quando a gente escuta o outro, quando a gente se conecta empaticamente com o outro, a gente tem que entender que aquele sentimento, aquela necessidade é dela. Às vezes eu atendo mães que se sentem muito preocupadas com o mapa astral do filho delas, o processo do filho delas, né? E no curso de astrologia, a gente teve várias alunas também que conversaram sobre isso, sabe? Sobre como mães podem ajudar quando percebem uma questão no mapa dos filhos. E aí, ali na nossa conversa, eu com elas e tal, a gente chegou numa resposta muito interessante de que aquilo não é sobre a mãe, sabe? É sobre o filho. A mãe, ela pode super usar uma mapa astral e entender ali a essência, fazer uma sinastria com ela, e isso vai super ajudar no relacionamento das duas pessoas. Mas é muito importante a mãe também entender que o processo é do filho, né? E que a necessidade, ela é de responsabilidade do filho. Porque quando a gente começa a tomar as dores do outro para nós, aí que tem a questão do sofrimento, porque a gente não é responsável, né? Agora, essa mãe, ela pode, claro, dar super apoio, ouvir o filho, isso vai fazer toda a diferença. E bom, é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se achou essa mensagem importante, compartilha com as pessoas que você gosta. E não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito o canal, faz toda a diferença para mim também. Aperta no botão de se inscrever, esse botão vermelho aí maravilhoso, clica nele para você poder receber os meus próximos vídeos, para você não perder nenhum, e clica também no sininho. Quero muito que você comente aqui o que você achou, né? A sua opinião sobre esse vídeo faz toda a diferença para mim. E o like, o comentário, né, vai me ajudar a saber que vocês querem mais vídeos com essa temática, ok? Então, também tem esse vídeo, ele foi inspirado num conteúdo que eu fiz para o grupo do Telegram, onde eu falo de coisas de autoconhecimento e conhecimentos mais aprofundados de astrologia que não cabe eu trazer aqui para o YouTube. É um grupo, assim, que é bem, eu pego o celular, mando o áudio de forma bem bruta, bem, sabe? Então você pega bem a essência do momento e com conteúdo bem destrinchado. A última mensagem
mensagem foi um verdadeiro tutorial de como confirmar tua carreira ideal, sabe? Então, tipo, eu espero muito que você tire proveito desse grupo. É o primeiro link da descrição. No segundo link tem um e-book completo que eu falo sobre astrologia para você poder aprender a estudar de graça, viu? Um beijo, até mais. Também tem meu Instagram, Oi Marcelo Levi. Vai lá para você poder conversar com o Marcelo, pra gente ficar um pouquinho mais íntimo.